Meus queridos irmãos, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, no item 2, Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, no item 2, Allan Kardec elabora um assunto, eu creio, um dos mais importantes da doutrina espírita, e é pouco comentado por palestrantes, mas hoje nós vamos comentar esse assunto. Chama-se Autoridade da Doutrina Espírita. Eu peço que você leia esse capítulo 2, 3 vezes seguidas. Leia muito, leia mais de 10 vezes. Leia muito exaustivamente. E preste atenção no que Allan Kardec quer dizer ali. Em que se fundamenta a autoridade da doutrina espírita? Onde é que está a autoridade da doutrina espírita? Se baseia em quê? Allan Kardec vai dissertar ali uma coisa interessante, que é o seguinte: ele vai dizer que a autoridade da doutrina espírita, ela não está em um médium, ela não está em um espírito, e também não está em muitos espíritos através de um médium, e não está também em muitos médiuns recebendo a mensagem de um só espírito. A autoridade da doutrina espírita está numa coisa que ele vai chamar de universalidade do ensino dos espíritos. Universalidade do ensino dos espíritos. Vamos lá. O que é isso? Ele diz que a autoridade da doutrina espírita está no fato de vários espíritos em diversas partes do mundo, deste planeta, utilizando vários médiuns, e não apenas um ou poucos médiuns, vários médiuns, que esses médiuns não se conheçam e que passem as comunicações e os livros, passem as mensagens, as informações, as revelações, e que a concordância dessas informações é que fará a doutrina, a revelação verdadeira. A revelação verdadeira. A revelação mais segura. Mesmo assim, mesmo vários espíritos, prestem atenção, vários espíritos em várias partes do planeta, utilizando vários médiuns, os médiuns uns estranhos aos outros, quer dizer, desconhecidos para os outros, e que os espíritos passem ideias que sejam parecidas. No fundo, eles podem falar de forma diferente, mas a ideia é a mesma. Isso seria a universalidade, porque é o universo, do ensinamento dos espíritos. Ele diz que quando um espírito vem com uma teoria nova, não é que se deve repelir, deve-se analisar aquilo com calma, com bom senso e com equilíbrio. Se não for confirmado por outros, você aguarda. Mas não zomba, nem repreende, nem discorda, você aguarda. Muito bem. Se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 2, que é onde está isso aqui, se você prestar atenção na dissertação por inteiro, é uma dissertação de caráter filosófico, psicológico, profético, porque fala que isso poderá resolver muitos problemas no futuro. Muito bem. Então, Allan Kardec ali, inspirado pelos seres de mais alto, ele não menciona uma instituição como a Igreja Católica que estabeleça uma espécie de Index Librorum Prohibitorum, que significa Índice dos Livros Proibidos, que foi um instrumento usado pela Igreja Católica para frear a Reforma Protestante. A Reforma Protestante veio com Martinho Lutero.
a Igreja Católica criou 3 armas. A chamada Contra-Reforma, que foi o Tribunal da Santa Inquisição, a Companhia de Jesus e o Índice dos Livros Proibidos. Esses 3 instrumentos para frear a Contra-Reforma. Hoje os tempos são outros, muito embora esses padres e bispos estão reencarnados no Espiritismo, e é natural que, de acordo com a nova sociedade, as instituições sejam criadas. Natural que a institucionalização da política, da religião, do futebol. Tem um órgão que organiza o futebol no mundo, tem um órgão que organiza os jogadores de dominó no município, tem um órgão que organiza os desfiles de moda. Hoje nós temos a institucionalização. Com o fenômeno da religião e da filosofia não podia fugir. É natural que surgisse uma institucionalização, as federativas estaduais e a Federação Espírita Brasileira. Não é? É preciso dizer que, apesar da institucionalização ser uma consequência natural dessa nossa sociedade, as pessoas que compõem as instituições são seres humanos que têm seus pontos de vista, suas limitações, seus traumas. Elas não são as donas da verdade, como eram os donos da verdade lá na época da Idade Média. Porque lá, meu filho, escreveu, não leu, o pau comia, o nego ia para a fogueira ser queimado, em nome de Jesus. Era assim, não estou inventando isso. Muito bem. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo descrito isso. Uma análise brilhante, um texto claro, sem nenhuma gordura. Kardec escreve com maestria, não é? Discípulo de Henrique Pestalozzi, este discípulo de Jean-Jacques Rousseau. A escrita, o texto de Kardec. Kardec dizia muita coisa num pequeno texto. O texto dele, segundo os especialistas dizem, foi inspirado por outro grande pensador na educação, o tal de Comênios. Muito bem. Então, Kardec ele foi brilhante no texto. Só que alguns espíritas estão interpretando aquilo errado. Kardec não diz que é uma instituição que vai definir. Kardec não diz que é um médium, por mais que ele seja um médium iluminado, respeitável. Não, é um conjunto de espíritos. Mas o que nós assistimos hoje no movimento espírita não é assim. Nós assistimos hoje os espíritas citarem somente 2, 3, 4 autores. Entendeu? Os espíritos, nós vemos espíritas aí citando só as obras de André Luiz, do Emmanuel, da Joana de Ângeles, do Manuel Filomeno de Miranda e de outros poucos autores. É um grupinho de obras que fica, sabe, nada contra isso. Só que isso tem gerado para o movimento espírita um prejuízo muito grande. Mas como, Luciano, se as obras são maravilhosas, as obras são maravilhosas. Os médiuns são trabalhadores que têm o meu maior respeito. Eu tenho muito respeito, admiração. Eu amo meu irmão Chico Xavier. É o meu irmão mais velho. Um grande respeito ao seu trabalho. Amo de coração Chico Xavier. Mas eu não concordo com essa repetição, essa idolatria que o movimento espírita faz em cima do Chico Xavier. Repete demais. Isso faz com que as pessoas criem um modelo de comportamento mediúnico igual ao do Chico Xavier. Mas não da parte moral, da humildade, da paciência, da caridade, da renúncia. É do jeito do Chico Xavier, porque tem espírito que não tem aquele jeito dele. Tem espírito que está mais ligado à justiça, mais ligado aos guardiões, que tem uma moral muito elevada, mas não tem o estilo do Chico Xavier. Mas tem humildade, paciência, caridade e tem muita evolução. Então, o próprio texto do Evangelho segundo o Espiritismo diz que não é um médium, nem as obras do médium que vai ditar todo o movimento espírita. E eu não estou dizendo que Chico Xavier se propôs a isso, nem pensou nisso. Não, de forma nenhuma. Chico nunca pensou nisso, nunca reclamou isso para si.
As suas obras e os espíritos que ditaram as obras muito menos reclamam isso para si, mas são os próprios espíritas que estão emprestando a isso uma concentração exagerada a ponto de não entender algumas coisas. Você vê que no movimento espírita, muitas casas espíritas não sabem o que é um Exu, um caboclo e um preto velho. Porque Chico não abordou isso na época. Nenhum médium, nenhum espírito tem a possibilidade de abraçar tudo. O próprio Kardec disse isso. A doutrina tem caráter progressista, viria coisas novas, mas quando vem coisa nova, o povo não aceita, porque o povo já está formatado só com essa visão dessas obras. E não é porque as obras fizeram isso nas pessoas, não é porque os médios que editaram as obras fizeram isso nas pessoas, não. Eles não fizeram isso. Eles não se propuseram a isso. É o povo que está deturpando a visão dogmática de católicos, espiritólicos e espiritantes. Espiritante é o protestante espírita, espiritólico é o católico espírita. É o padre, o pastor, o bispo, o papa reencarnado que dogmatiza o espiritismo, que afunila ele somente nessa visão cultural. Que o Chico Xavier nunca reclamou para ele isso. Nunca reclamou para ele. Deu o seu recado, fez o seu trabalho com muito amor e merece nosso respeito. Agora, ficar falando só do Chico Xavier, isso não é bom, ele não gosta disso. Porque você está pegando toda uma doutrina de uma consciência cósmica que tem que olhar para outros conhecimentos, tem que contemplar o trabalho, a psicologia, o estilo de outros espíritos. Tem espírita que fala até manso como Chico Xavier, para obsessor duro que ele tem que falar com força. Que chega na casa, que tem que usar a energia naquele momento. Pura hipocrisia. Bater palma para Chico Xavier toda hora. Ele não quer isso, não precisa disso. Isso não é sinal de respeito nem de amor ao Chico Xavier. Isso é hipocrisia e imbecilidade. Eu tenho que usar essas palavras duras para poder esse povo acordar. Não é assim. Então, tá lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução, item 2. Quem disse que os médiuns e os espíritos que vão compor a universalidade do ensino dos espíritos tem que ser espírita? Onde é que está escrito lá na codificação? Vou repetir. Onde é que está escrito lá no item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Que essa universalidade do ensino dos espíritos vai ser composta somente por obras que a Federação Espírita Brasileira, digamos assim, aprova. Quem é a Federação Espírita Brasileira? Eu vou dizer quem é a Federação Espírita Brasileira para vocês. 4, 5, 6 pessoas ali que têm essa função de fazer isso. Ou vocês pensam que para se aprovar uma obra faz um congresso de 1 ano, todos os espíritas participam como um concílio e vão decidir? Ali é 4, 5, 6 pessoas que dão uma opinião assim, não, vamos tirar isso aqui. Ser humano. Tem muita coisa boba escrita? Tem. Mas tem muita coisa que está sendo afastada e que poderia contribuir muito com o movimento espírita. Então, como o homem, ele é aquilo, como a prática é filha legítima da teoria, você vai encontrar reuniões mediúnicas de desobsessão nas casas espíritas, que a grande maioria não sabe trabalhar com um Exu, não sabe nem o que é um Exu de verdade, uma pombogira de verdade, um caboclo, não sabe o que é isso. Sabe porque já ouviu falar. Jorge Amado ajudou muito. Mas não sabe lidar com esse espírito. Aí o Exu tem que vir como um médico. Aí o caboclo, o índio, caboclo Tupinambá, se apresenta com a encarnação que ele teve lá na Europa, para poder ser aceito na reunião. Mas a fase de hoje é que os espíritos não vão mais usar roupagem, eles vão dizer quem são. Porque eles querem que apareça o preconceito e a ignorância, que as máscaras caiam. É isso que está acontecendo hoje. Os espíritos estão dizendo quem são. Quer você aceite ou não. Então, a universalidade do ensino dos espíritos, ela não vai ser composta exclusivamente por obras que sejam, digamos assim, apoiadas, simpáticas à aprovação da Federação Espírita Brasileira ou qualquer outra federativa estadual. Não tem nada a ver isso.
Allan Kardec menciona ali. E outra coisa, o que mais Allan Kardec frisou na análise das comunicações, preste atenção, não é o nome do espírito, mas a mensagem. Você só lê livros do Chico Xavier, do Divaldo, da Joana de Ângeles, do Divaldo não, você só lê as obras psicografadas pelo Divaldo, pelo Chico, pelo João Nunes Maia e por outros médios conhecidos do movimento espírita, são obras maravilhosas. Agora você tem que entender que aquilo ali não é tudo do mundo espiritual. Se você lê muitas obras da maçonaria, se você lê muitas obras da gnose, de Samuel Aun-Weor, se você lê obras da Umbanda, de espíritos que trabalham na Umbanda, psicografado, se você lê obras de Blavatsky, se você lê obras de outros esoteristas, e você lê muitas obras espíritas, se você tivesse essa visão policultural, nem assim a gente vai ter uma ideia mais completa do mundo espiritual, porque os espíritos dizem que nos passam uma parcela. Aí o camarada só lê as obras espíritas e acha que entende de tudo, que conhece tudo do mundo astral. Por isso que as reuniões espíritas, os espíritos, numa reunião mediúnica, os espíritos que trabalham ali, os benfeitores espirituais que fazem parte de uma casa, é de uma variação muito grande. Ali tem Exu, caboclo, médico, freira trabalhando junto. Ali tem até extraterrestre trabalhando ali. Mas a equipe de trabalhadores encarnados é tudo bitolado. A reunião mediúnica, ela é um portal. Por isso que a equipe espiritual das casas pode muito, mas a equipe de encarnados não deixa o potencial fluir. Porque os espíritos têm que vir falar com eles com muito dedo. Porque se os espíritos se apresentar e dizer eu sou isso, eu sou aquilo, eles começam a tremer, batem no chão, começam a espumar, não aguenta. Tem um ataque. Devido à ignorância e à falta de cultura. Estudou pouco, não sabe fazer nada. E olha que eu não estou falando da parte moral, que é mais profunda ainda. Não é? Que exige amor, humildade, paciência, perseverança. Mas eu estou falando de literatura, eu estou falando disso aqui, ó. De livro, literatura. Lê só 2, 3 autores. Gente, qual é a ciência aqui na Terra? Vamos pegar aqui as engenharias. Engenharia civil, engenharia mecânica e elétrica. Qual dessas engenharias um grande engenheiro só lê 2, 3 autores? Ele tem que ler muita coisa. Vamos pegar um bom advogado que só lê 2, 3 autores. Ele vai compreender a ciência jurídica? Não vai. Vai ficar limitado. No espiritismo, que está falando de um universo maior do que as engenharias, do que o direito, que é outra dimensão, o camarada acha que sabe tudo, embora ele não diga, porque politicamente correto é falar que é humilde. Ele fala que é humilde, mas se comporta como um orgulhoso. O espírita, não todos, claro, mas a grande maioria fala que é humilde, fala manso, mas se comporta com prepotência. Porque você só lê 3 autores e querer entender tudo? Outro dia eu estava vendo um camarada falar na televisão, não, numa plataforma dessa, sobre os dragões. Ele faz, eu sei que existem muitas obras sobre os dragões, mas eu vou falar a que André Luiz mencionou. Por que isso? Só André Luiz de Chico Xavier. Quem vê eu falando assim acha que eu estou criticando. Eu não estou criticando Chico Xavier nem André Luiz. Mas por que vocês só ficam nisso? E não vão para outras obras conhecerem? Tem vida inteligente fora das obras de Chico Xavier e de Divaldo Franco, gente. Que coisa feia, isso é feio. Isso não é o espírito do espiritismo. O espírito do espiritismo nunca foi esse. Kardec foi ousado, intrépido, curioso. Senão ele não teria produzido o que ele produziu. Espírito aberto. Então essa idolatria ao Divaldo, ao Chico, chega ao ponto das pessoas transformarem ele nos espíritos mais evoluídos que tem. E quando aparece um médium com um estilo diferente, pode ser até superior a eles. Não, superior que eu digo, mais evoluído não, porque tem que ser com jeitinho de Chico. Gente, vocês estão... O universo, olha a natureza, gente. Olha a natureza, só tem um tipo de cor de planta. Olha a diversidade da natureza. Olha
a hidrosfera, os oceanos, com peixe de todo tipo. Até lá nas regiões abissais tem uns peixes telésforos que emitem luz. A coisa é muito diferente, é tudo variado, gente. E vocês querem sempre dogmatizar, restringir, reduzir tudo a ideia cultural de 2, 3 obras. Nós estamos falando de uma dimensão que a gente está conhecendo pouco e vocês querem reduzir tudo essas obras. Não estou reduzindo não, está reduzindo sim. Está reduzindo sim. Claro que está reduzindo, então abram a cabeça de vocês. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina espírita é na universalidade do ensino dos espíritos. E essa universalidade não é composta e nem será contribuída somente por obras espíritas aprovadas pela Federação Espírita Brasileira, não. Nada contra essas obras, nada contra a Federação. Respeito, tem um trabalho maravilhoso. Amo essas obras, só estou dizendo apenas, somente isso que eu estou dizendo, nada mais. Tem coisa mais para ler diferente. Um autor, um espírito, um médium não tem o poder de contemplar todas as nuances dessa outra dimensão. E vocês não entendem isso. Quando eu leio um negócio desse, eu amo, eu gosto, mas eu penso, não só tem isso. Eu tinha 18 anos, quando uma vez fui fazer campanha do quilo. Chego lá, eu conto muito essa história. Aí uma menina fez, eita, Luciano chegou, veio fazer campanha do quilo. Vai ganhar bônus hora. Eu disse, como assim bônus hora? Bônus hora, menino, tu não sabe o que é bônus hora não, é? Eu digo, sabia o que era, mas eu queria que ela falasse, que eu queria dar aqui no gogó dela. Eu já era chato naquela época. Aí ela falou assim, as pessoas que trabalham muito, tá lá no livro de André Luiz, bônus hora. Eu digo, oh, amiga, você acha que tem quantas colônias do outro lado que usa esse mesmo sistema de André Luiz? Ela, como assim? Não entendi. Existem centenas e milhares de colônias que não usam essa porcaria não, que usa lá não. Para com isso de querer rotular. Eu não quero nem para nosso lar, eu quero para uma colônia mais alta. E não fica falando isso, que daqui a pouco todo mundo vai pensar que o sistema bônus hora é aplicado a todas as colônias. Vocês estão entendendo como é que é? O cara lê o espírito limitado, ele lê um negócio ali, e ele acha que toda desencarnação é igual a do Dimas. O Dimas desencarnou assim, soltou o plexo, tá? Então vai ser assim a desencarnação dele. Vai ser igual a todo mundo. Parece que esse espírito é bitolado, ele não entende que aquilo ali é uma narrativa para dar uma ideia. Tem muitos casos assim, tem casos que foge aquilo ali, é diferente. É diferente. Então a diferença de um espírito quando olha para aquilo ali, um espírito bitolado, ele olha, é isso que faz a ideia fundamentalista. É um fundamentalismo, é um radicalismo no espiritismo, que não consegue entender aquilo ali que está escrito. Ele lê aquilo ali e fica só naquilo, mas tem muito, 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 muito além daquilo. Ele faz, eu sei que tem, não sabe. Não sabe porque não pratica falando e não pratica pensando e nem sentindo. Esse é o problema. Entendeu, meus irmãos? Leiam lá, Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 2, leiam 10 vezes aquilo ali. Depois que ler 10 vezes, leiam mais 10 que vocês não aprenderam ainda. Façam isso, leiam, para entender cada palavra ali. A autoridade da doutrina espírita está onde? Na universalidade. E não na universalidade espírita, na universalidade das comunicações. Kardec fala do mundo. Ou será que já tem uma Federação Espírita Internacional? E se tiver, esses caras são os donos da verdade que estão por trás disso? Não são o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade, só o nosso Pai é o dono da verdade. O cara fala isso, mas tem muita gente aí que quer ditar tendências, ideias do movimento espírita, deixa o povo respirar livremente. Nas bibliotecas ela não bota a obra de Robson Pinheiro, não bota Vanderlei Soares, não bota Rubi Sarraceni, porque não bota Ramatiz. Como assim? Eu não entendo. Por quê? Porque não está dentro. Você já analisou a ideia? Você já analisou a ideia? Não, mas tem ideias diferentes. Mas peraí, você já pegou aquelas ideias de Ramatiz? Não, porque tem alguns livros espíritas que não concordam, mas tem dezenas de livros esotéricos que concordam. Quem está certo? Os 10 livros espíritas ou os 10 livros esotéricos que concordam? Quem decidiu que aquilo ali é mentira? Quem foi? Os caras da Federação Espírita Brasileira ou da Federação Espírita Estadual? Pessoas humanas? Você já parou para refletir isso? Quem foi que decidiu isso? Quem foi que decidiu? Boatos do movimento espírita, tem muito boato. Tem muito boato. Olha, a Zíbia Gasparetto é uma média muito boa, mas ela é muito rica, viu? Ela tem gente que fala isso, reproduz isso, sabe nem da vida da mulher. Sabe?
Tem uma coisa aí que é uma pessoa, mas se perdeu no dinheiro, se perdeu no dinheiro. Fala merda, não sabe nem da vida da mulher como foi. Obras maravilhosas ali. Então, não, Rubens Saraceni, ele fala do trabalho dos Exus, como é. Você é espírita aí, ortodoxo, radical, fundamentalista, padre reencarnado, já leu um livro de Rubens Saraceni? Ele descreve o que é um trabalho de um Exu nas trevas, de um espírito de luz nas trevas. Porque o espírito de luz trabalhar num ambiente bom é bom. Agora, vai trabalhar lá no inferno para tu levar a pancada, que é difícil. Tem que ter mais equilíbrio do que o equilibrado, porque lá tem que ter paciência, autodomínio e tem que falar com energia sem ódio. Porque o nego, aqui na Terra, quando fala com energia, é com ódio. Muitas polícias, quando vai atuar, não são todos, não quero generalizar, mas quando coloca energia, excesso de energia com ódio. O Exu tem que trabalhar com energia sem ódio. É difícil. Então, Rubens Saraceni. Você já vê um livro classificado espírita falar é somente aquilo, não quer evoluir, não quer ir para outra coisa, gente? Vocês não querem ler outra coisa, só quer ficar nisso? Que coisa feia. Aí toda hora, não tem o que falar. Chico Xavier, Nivaldo Franco, Joana de Ângeles, Emmanuel, Chico Xavier. Para com essa porcaria, isso é nojento. Vocês pensam que esses espíritos acham isso legal, que vocês estão fazendo? Eles estão batendo um palmo, é isso, ó. Vai, baba meu ovo. Chico Xavier diz, baba meu ovo. Joana também, baba. Eles sabem a hipocrisia de vocês, que não é nada. Eles sabem que vocês, ó, a consciênciazinha pequena. Não quer ler nem outra obra para evoluir. Aí tá um movimento aí estático, parado, cheio de problema. Por quê? Ó, a visão. Esse é o espírito do espiritismo, essa consciência cósmica que o Cristo, que é a terceira revelação, o Consolador prometido, em João 14. Eis que vos enviarei o Consolador prometido que falará do Pai e de mim, dirá outras coisas, que tenho muito para vos dizer, porém vocês não podem suportar. Aí vem agora, disse, e o povo, padre reencarnado, bispo reencarnado, acabando com o movimento espírita, fundamentalista, negando outras obras que vocês dizem que são apócrifas. Quem disse isso? Quem foi que disse que é? Quem é que está dizendo isso aí, gente? Que Ramatiz não é bom, que Robson Pinheiro não é bom, que... Poxa vida! Vocês estão fazendo a mesma coisa que o catolicismo fez. Olha a história do catolicismo lá. Os concílios decidiram o que é bom e o que não é. O doutor da lei, não, eu conheço Kardec, eu conheço Kardec. Teve um camarada que veio falar aqui pra mim, vai estudar Kardec. O cara veio dizer pra mim pra eu estudar Kardec, eu até rio na cara dele. Eu estudei todas as obras da codificação, li quase toda a revista espírita, ainda li aquela obra de Francisco Thyssen e Zeus Vantuil. E li mesmo pra valer. Isso foi lá atrás que eu fiz. Sou cria do movimento espírita, conheço o movimento espírita por dentro, por fora, pelo avesso, nas tripas. Por isso que eu estou fazendo essas críticas que eu conheço. E essas críticas não é para humilhar vocês, não. É para acordar vocês para uma visão mais ampla. Mas o orgulho de vocês não vai deixar. Vocês são prepotentes, orgulhosos, são os donos da verdade, os doutores da lei, são padres reencarnados, né? Que ainda tem esse ranço, não vai aceitar. Não vai. Quem sou eu? Um desconhecido, né? Não vai aceitar. Agora esse comportamento aí de ficar babando o Chico Xavier, isso o Chico não gosta não, viu? Não gosta não. Tá nem aí para isso, ó. Isso até para ele é nojo, ele nem tem paciência com essa hipocrisia. Ele faz essa história aí, até Allan Kardec mesmo. Eu protejo Allan Kardec, o que mais atrapalha Allan Kardec é você que diz que protege. Então fica aqui essa lição para vocês, ok?